Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Nerdilizando Tudo. Hoje eu vou falar sobre o volume 2 da saga do Demolidor. Saiu aí já tem um pouquinho mais de uma semana aqui na banca e eu quero comentar com vocês a respeito desse volume 2. Mas antes de comentar sobre esse volume, preciso pedir para você aquele like, aquele joinha, aquela inscrição esperta para dar uma força aqui pro canal. É sempre muito importante e ajuda a gente a continuar aí com esse trabalho, certo? Não esqueça também de recomendar os nossos vídeos. Vamos lá, pessoal. A saga Demolidor volume 2, tá? Então, segue aquele formato que para mim, um dos melhores formatos hoje em banca, né? 144 páginas, ao preço de R$ 36,90. Tá aqui, ó, guarda. E ele conta com as histórias aqui de Daredevil de 1964, edições de número 243 a 245 e 247 a 249. Tá? Então vamos falar aqui com vocês rapidinho e mostrando um pouquinho da arte aqui para vocês. Bom, como eu disse, nessa edição aqui é o volume 2, né? E conta com roteiros aqui da Anne Olsent, né? Que é a saga consagrada aqui por essa escritora, né? E desenhos do Lois Williams, Chuck Patton, Keith Giffen e Rick Leonard. Também tem vários arte finalistas diferentes. Então vamos falar um pouquinho, como de costume aqui, das histórias para vocês terem uma noção do que nos traz essa edição aqui, tá? Então eu vou fazer aqui um resumo para vocês. Na primeira edição aqui, né, dessa HQ, nos demonstra uma história aqui voltada a tráfico de droga. Então tem um traficante de droga aqui, né, que ele utiliza de medo contra os outros traficantes e os usuários para fazer negócio. Então ele usa voodoo para isso, certo? Então esse cara aqui ele usa voodoo para isso. E aí ele faz, né, o uso desse voodoo, o nome dele é Dani Violão, e de acordo com a superstição desses usuários, ele consegue vender mais e monopolizar isso, né, e extorquir dinheiro deles. Então, basicamente é uma história aí que mexe com esse elemento, né, esotérico aí de voodoo, né? E aí o Matt Murdock, que é o Demolidor, ele se vê aqui envolvido nessa história contra esse inimigo, e em uma crise amorosa com a namorada dele, que vê na televisão ele batendo nos bandidos, e a Karen, que é a namorada dele, acabou entrando em paranoia por conta disso, não quer que ele rela nele por conta das mãos que dissemina violência e assim por diante. Mas mesmo assim o Matt ele não larga de atrás aí de tentar prender esse traficante, né? E vem da África dois outros elementos aqui que ensinou voodoo para esse traficante, e esses dois outros elementos aqui eles acabam se envolvendo na história, eles estão atrás desse cara e acabam também se envolvendo contra o Demolidor. No fim da primeira história, então, o Demolidor ele é pego por esses elementos e deixa uma luva aqui pingando sangue, né, para Karen ver. Ela sai desesperada, né, atrás dele, vai até a polícia e ela acha que é culpa dele, mas era tudo uma armação para ela, né? A arte é bem bacana dessa HQ. E ele acorda então e parte, né, em busca de solucionar o caso. Em contrapartida, a Karen vai até a polícia e acaba se envolvendo aqui com um ex-usuário de droga que leva ela até os culpados que podem ter pego o Demolidor, né? Então aqui mostra, né, um pouco do envolvimento entre esses dois personagens aqui, essa feiticeira e esse feiticeiro. Nesse caso aqui, ela faz um feitiço para ele ficar forte
praticamente sorrateiro, e ele vai atrás do Danny Violão. E ele acaba ganhando aqui da polícia, né, nessa luta, e o Demolidor entra em cena, então, aqui, demonstrando que ele ainda tá vivo, né? Então existe uma luta aqui, ele é super forte, esse cara. O Demolidor apanha um pouco. A luta é bem desenvolvida no meu modo de ver. E ele consegue aí vencer esse mago, vamos falar assim, né? E no fim ele vai embora com a Karen. E a maga e ele acabam conversando e chegando à conclusão de que não é a última vez que vão se encontrar com o Demolidor. Então essa primeira arco da história é assim. No segundo arco da história, a gente tem a participação do Pantera Negra. Na verdade, existe aqui um ex-soldado, né, de Wakanda, que está casado com a prima do Pantera, e ele está enrolado com dívidas de jogos, e a prima e o filho tá passando por diversas dificuldades, e ele cada vez mais afundado em dívidas de jogos. Até que o Demolidor acaba se envolvendo com ele para ajudar ele a escapar de uma dessas dívidas, e ele acaba tendo a brilhante ideia de usar o traje de Wakanda aqui, o traje antigo de Wakanda, para roubar um banco. E aí aparece o Pantera, porque o filho dessa pessoa aqui, né, desse ex-soldado aqui de Wakanda, acabou ligando pro Pantera e pedindo ajuda. E aí o Pantera paga as dívidas desse cara, e esse cara fica revoltado com isso, porque não quer ajuda, rouba um banco para tentar pagar as dívidas, e aí só dá mais confusão, né? Porque vai o Demolidor e o Pantera Negra atrás dele, e eles acabam brigando aqui. Também tem um embate entre o Demolidor e o Pantera, porque o Pantera acredita que a melhor saída é deixar o cara se suicidar, né? E o Demolidor, o Matt, não quer isso, quer ajudar. Então tem essa luta, né, aqui entre eles. Ele acaba ajudando aqui o Demolidor, consegue um emprego e consegue reaver a família. Nessa próxima história aqui, a gente tem uma história intitulada Um Homem Invertido. E na verdade ela é uma continuação, pelo que eu entendi, da história do primeiro volume, onde o Matt Murdock se envolve com a Viúva Negra. Aqui eu tenho um soldado que controla crocodilos. Igual no outro volume eu tinha um soldado com mega poderes lá. Aqui esse soldado controla crocodilos. E aí a Wanda... A Viúva Negra aparece aqui e pede ajuda pro Matt para derrotar esse soldado agora que controla os crocodilos. E aí se desenrola a história nesse embate entre a Wanda e esse ser que controla os crocodilos aqui. É bem legal, né? Uma continuação da outra história. No fim a Wanda consegue aí vencer, né? Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui da história. Aqui, ó. Na próxima, eu tenho um envolvimento entre o Demolidor e o Wolverine. Na verdade, o Wolverine está atrás de um inimigo aqui que pode-se dizer que fez ele de bobo, né? E o Demolidor acaba se envolvendo também contra esse inimigo. E existe aqui um embate, então, entre o Demolidor e esse inimigo, que tem a ver com uma empresa de produtos químicos, né? E também envolve aqui a volta do Demolidor como sendo advogado, que ele se nega, né, a voltar a ser advogado. E um menino fica cego por causa de produtos químicos, e é basicamente o que aconteceu com ele. E aí ele vê que algumas situações ele só consegue resolver como advogado e não como demolidor. Então ele volta a atuar um pouco como advogado. E aí eu tenho como inimigo esse cara aqui, que é um ex-fuzileiro, e que a esposa, temendo por ele, procura o Matt para ajudar.
e o Wolverine tá atrás desse cara que ele já assassinou várias pessoas. Então, basicamente, o envolvimento é esse, né? A história segue, o Matt volta a atuar um pouco como advogado e ele tenta ajudar aqui essa viúva, né? Bom, então o Wolverine tá no encalço desse matador, vamos falar assim, e o Matt também parte ao encalço desse matador, né? E aí existe esse embate entre eles, né? Entre o Demolidor, o Wolverine e esse matador, e acaba que o Wolverine e o Demolidor acabam tendo um atrito aqui porque o Wolverine quer matar o cara e o Demolidor não quer matar o cara. Então tem esse rolo aqui. Até que no fim acaba que uma pessoa é morta, né? Por conta disso. E aí o Wolverine, ele dá cabo, né? Quer dar cabo nesse matador. E um Matt Murdock briga contra ele. Até que a polícia chega, o Wolverine foge e a polícia leva o cara preso. E o Matt volta, entre aspas, a ser um advogado, porém ele não consegue evitar o pior, né? Que o marido tá praticamente morto, né? Porque ele sai bastante machucado da briga. E ela fala que não, e ele fala que não conseguiu fazer muito pelo marido da mulher aqui. E acaba com um tom meio dramático aqui a história. Mas galera, sobre essa edição eu gostei bastante do que eu vi. Tem algumas questões bem legais, como por exemplo o tráfico de droga aqui de uma forma bem diferente, né, abordado. E esse crossover entre o Wolverine e ele também achei bem bacana. Vale muito a pena ler isso daqui, tá, galera? Se você já leu, deixa aí nos comentários, deixa aquele comentário aí pra gente trocar uma ideia, discutir a respeito, é sempre muito bom. E se você ainda não leu, cogite a possibilidade de ler, vale muito a pena, ainda dá tempo de correr atrás do volume 1 e 2, é uma saga bem bacana aí do personagem, certo? Forte abraço a todos, se não é inscrito aí se inscreve, deixa aquele joinha, aquele like, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no TikTok, e é isso aí, falou galera, até mais, fui.